Muito bem, faremos da lição número 3, a lição que fala sobre o reinado de Deus, o Senhor reina, e logicamente o reino de Deus ele está presente, o reino de Deus ele existe, não pelos meus esforços, não pelos seus esforços, mas porque Deus reina. Por isso é um reino soberano. Nossa parte é entrar nesse reino e sermos submissos à sua vontade. Assim escreveu um grande teólogo, dizendo que Deus reina e o seu reino é eterno e soberano. Salmo capítulo 93, verso 1, é o verso áureo da semana da lição, e diz o seguinte: o Senhor reina, o Senhor está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e cingiu-se de poder, o mundo inteiro também está firmado e não poderá vacilar. Nessas palavras, podemos entender que os salmistas admitem, assim, uma estrutura de soberania completamente, assim, segura para aqueles que creem em Deus. Por isso que os salmistas, as pessoas tiveram problemas, clamaram a Deus, mas nunca se desesperaram com respeito ao domínio do mundo, mesmo com tantos governantes que passaram por esse planeta e que, assim, foram presentes na história do povo de Deus. O povo de Deus nunca esteve desesperado. Quando Jesus nasceu, Jesus mostrou a soberania do reino de Deus. Muitas vezes Jesus falou sobre o reino de Deus. Porém, Jesus mostrou no nascimento dele a soberania de Deus. Tanto que o apóstolo Paulo diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho no tempo certo. Ou seja, as coisas acontecem pela vontade divina. Por isso que, antes das declarações de Jesus, que o reino de Deus está entre vós, antes dessas declarações, os salmistas já admitiam uma crença fundamentada de que o Senhor Deus tinha o domínio sobre todas as coisas. E por isso, eles puderam perceber que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amavam a Deus e amam a Deus. O profeta Daniel, por exemplo, mostrou a soberania divina quando o rei Nabucodonosor teve o sonho da estátua. Então, o profeta Daniel mostrou para o rei Nabucodonosor toda a ordem, a sequência dos reinos que se estabeleceriam nesse mundo, e por fim mostrou os pés da estátua e uma pedra que caía sobre os pés da estátua, dominando tudo. E o profeta Daniel foi bem claro: nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, não passará a ninguém, será entregue ao povo do Senhor. Por isso que as pessoas tinham confiança no poder e na soberania divina. Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 312, ela escreveu o seguinte: aquele que aceita Deus como seu soberano tem de assumir o compromisso da fidelidade com Ele, tem de envergar o uniforme cristão e erguer bem alto a bandeira que mostra a que exército essa pessoa pertence, tem de fazer confissão pública e prática de sua fidelidade a Cristo. E ela termina dizendo: é impossível o anonimato para a pessoa que aceita Deus como soberano. Isso é realmente muito forte. Se você admite Deus como soberano, é impossível ficar no anonimato. Nos tempos de Martinho Lutero, houve um homem chamado Martinho Basel. Aceitou a reforma, começou a pregar, mas foi acusado de ser um herege. Ele então ficou retraído, foi levado diante da corte, a corte julgou e não acharam provas e prenderam Martinho Basel durante quase 2 anos, e como não havia provas contra ele, soltaram Martinho Basel. Ele continuou a vidinha dele calmo, pacato. 100 anos depois, uma pessoa foi presa no mesmo lugar onde Martinho Basel havia sido preso. Descobriu ali, sem ter nada que fazer, um tijolo meio solto. Quando ele tirou o tijolo, atrás do tijolo tinha um papelzinho já amarelado pelo tempo. Nesse papel, Martinho Basel declarava Deus como seu soberano e Jesus Cristo como seu Salvador. No entanto, Martinho Basel viveu no anonimato. Poderia ter sido tão útil quanto Martinho Lutero, que se declarou assim a favor das doutrinas bíblicas, cristocêntricas e a soberania divina. Martinho Basel foi um homem que viveu no anonimato. Não foi útil ao Evangelho. Por isso que Ellen White escreveu essa expressão: aquele que admite Deus como soberano tem que envergar o uniforme do cristianismo. Não pode haver um anonimato. Por isso, durante a Reforma Protestante, nós vimos que muitos deram a vida, porque assim dedicaram-se a mostrar que eles estavam do lado do grande Deus soberano. Aceitar a Deus como soberano é aceitá-lo como o Senhor da vida. É permitir que a vida seja dirigida
por esse Deus glorioso. A soberania de Deus é magnífica e inspiradora. A Bíblia diz em Jó, capítulo 37, verso 23, Jó declarou essas palavras: quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Grande é em poder e justiça, e pleno de retidão, e ninguém jamais oprimirá o seu povo quando Deus está presente. Jó 37, verso 23. Por isso, aceitar Deus como soberano é entender que a sua justiça é soberana. É entender que o seu poder é soberano, sua misericórdia é soberana, sua justificação é soberana e seu amor é soberano e se estende sobre todas as partes da nossa vida, porque Deus nos considera como seu povo. Por isso que os salmistas tinham tanta confiança em Deus. O mundo poderia estar caindo, mas a soberania de Deus nunca era questionada. Essa soberania controla o mundo, para que os filhos de Deus vivam seguros e prontos para mostrar a todos a primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. O temor a Deus é reverencie Deus, aceite Deus como soberano, porque ele vai chegar como juiz e como soberano de todo o universo. Por isso, aceitar Jesus, ou aceitar Deus como soberano, é aceitar, divulgar a sua soberania no mundo caótico como nós vivemos. Por isso, o livro de Salmos é muito precioso para os filhos de Deus, que terão através dos Salmos uma visão global de como deve servir ao Senhor soberano com toda a devoção. Deus é o nosso soberano. Nós temos que entender isso. Os Salmos são orações levadas ao soberano, orações que já foram aprovadas pelo soberano. E os salmistas clamam, pedem a Deus e terminam dizendo: o Senhor é soberano, o Senhor é magnífico. Creem no poder de Deus, não querem que sua vontade seja feita, mas que a vontade de Deus seja feita na vida daqueles que temem a Deus. Por isso os salmistas se colocavam de forma humilde na presença do Senhor. Essa semana vamos estudar sobre o reinado de Deus, Deus como soberano. Que essa lição nos faça bem, nos faça ter uma visão de como Deus pode fazer o melhor por todos nós. E que Ele é o soberano e não o nosso mordomo. Ele é que deve ser servido e não nós. Deus abençoe. Que haja uma bênção em todos os corações, que a semana seja uma bênção para todos nós. Deus abençoe. Amém.